Videozinho que o Ceará patrocinou. Como é ser um morcego, do nosso querido Pedro Loz, né? Ciência todo dia. Pô, não sou inscrita do canal dele? Achei que já era. Bom, deixa o like, se inscreve aí também e bora pro vídeo. Eu acho que é Você ser sabia tipo que Batman. morcegos têm uma temperatura corporal de quase 40 graus Celsius? Às vezes, inclusive, até passa Rapaz, disso. tá com E isso febre? é tão quente para um ser vivo que nem mesmo as bactérias e vírus que causam doenças em outros animais conseguem afetar morcegos. Morcegos são imunes à maior parte das doenças infecciosas por conta do seu metabolismo extremo. E se você não sabia disso, parabéns! Você agora sabe algo novo sobre morcegos. Legal! Mas espera aí. O quanto você realmente pode saber sobre... Vou usar isso de curiosidade daqui a alguns anos na live. Vão perguntar pra mim, ai, Kátia, fala uma curiosidade foda. Eu vou falar, sabia que os morcegos têm a temperatura de 40 graus Celsius e muitas das doenças não conseguem pegar neles porque eles estão com 40 graus Celsius? Febre? É, pois é. Vai ser foda. É tipo a curiosidade do panda. Antigamente, né, ele era um urso carnívoro, aí teve algum bagulho muito louco que deu no DNA dele e ele começou a só comer bambu. Por isso ele tem preguiça, porque ele não tem energia. Ele ainda é um bicho carnívoro, que tem todos os dentes pra ser carnívoro, come muita carne. E agora ele não tem energia porque ele só come bambu, ele precisa comer bambu pra caralho, então ele não tem energia pra bimbar e é o que tá dando extinção de espécie. Enfim, curiosidades fodas sobre o mundo animal. Morcegos. Ismo extremo. E se você não sabia disso, parabéns! Você agora sabe algo novo sobre morcegos. Mas espera aí. O quanto você realmente pode saber sobre morcegos? Eles sabem voar, podem dormir de ponta cabeça e também se orientam por São ecolocalização, mamíferos? que é a capacidade de se localizar usando o som. Mas esse não seria um vídeo do Ciência Todo Dia se eu fosse falar só dessas características. Se você me assiste há tempo suficiente, você já deve estar sentindo que vai ter uma crise existencial forte em algum momento. O ponto desse vídeo é fazer você chegar à triste conclusão de que você pode saber tudo o que quiser sobre morcegos, menos como é ser um morcego. Esse vídeo vai fundo, é melhor você estar preparada. É Só verdade. antes, você sabia que a imersão front-end da Lura E está na sua eu última nunca semana? vou poder ser um morcego. Estar por dentro das perguntas mais fascinantes do universo, é melhor você assistir esse vídeo até o final. Uma maneira de responder a pergunta de como é ser um morcego seria encontrar algum conjunto de palavras, imagens ou até mesmo sensações que fariam um ser humano como eu entender exatamente como é ser um morcego. A questão é, será que essa resposta existe? Vamos fazer um experimento mental para investigar isso. Imagine que exista uma máquina que consegue tirar o cérebro de um animal e colocar em outro sem causar nenhum dano. Essa tecnologia vai colocar o seu cérebro em um corpo de morcego com tanta perfeição que você vai se sentir um morcego. Você terá todas as capacidades de um morcego estando no corpo de um morcego. Só que tem um porém. Não o seu dá, cérebro mano. ainda é humano. Em algum Tá difícil de acreditar nisso aqui. Meu cérebro é talvez um morcego inteiro, ou dois, né? Não sei que tamanho que é o meu cérebro. Eu acho que é meio pequeno, mas não tão pequeno a ponto de caber dentro do morcego. Mas tá bom, Pedro Loz, eu vou tentar aqui fazer um esforço, entendeu? pra imaginar aqui, pra tentar, entendeu? Tô tentando. morcego estando no corpo de um morcego. Só que tem um porém. O seu cérebro ainda é humano. Em algum lugar por aí, nós vamos ter um cérebro de morcego com um corpo humano. Sem querer, nós criamos vampiros nesse experimento mental. O ponto Foda. é, agora que o seu cérebro está dentro do corpo de um morcego, isso significa que você finalmente sabe o que é ser um morcego? Não. Pelo menos de acordo com o pensador Thomas Nagel, você não pode ser um morcego. Mas poxa, Thomas, eu queria tanto ser um morcego. No seu Droga. artigo O que é ser um morcego, Nagel diz que mesmo que você saiba tudo sobre morcegos, desde como os cérebros deles funcionam, ecolocalização e até mesmo estar no corpo de um morcego, você nunca seria um morcego. Chupa essa, Trágico. Terians. Mas a resposta dele levanta outra pergunta curiosa. Por que Thomas Nagel se importa tanto sobre como é ser um morcego? Por que eu ia querer ser um morcego? Tudo bem, eles têm a temperatura de 40 graus Celsius, dormem de cabeça pra baixo, mas eu ainda não me sinto muito confiante em ser um morcego. Pra que eu ia querer ser um morcego? Vai ser uma confiança assim de que vai ser uma boa escolha deixar de ser humano e virar um morcego. Nagel não é exatamente sobre morcegos. O que ele queria com esse artigo era criticar a visão fisicalista da consciência. E não se assuste com o termo técnico. Você talvez até seja um fisicalista da consciência sem saber.
O fisicalismo é a ideia de que tudo pode ser explicado pelos processos físicos que acontecem no nosso corpo e cérebro. E isso inclui a nossa consciência, que é a experiência de habitar o mundo. Sabe quando você chuta a porta com o dedinho sem querer? A dor que você sente pode ser perfeitamente descrita levando em conta todos os estímulos elétricos passando pelos seus neurônios. E aquele choro na garganta entalado durante o filme Interestelar também pode ser explicado como uma consequência da interação entre cada átomo e molécula dentro de você. O fisicalismo defende que tudo no mundo é feito de coisas físicas e que a ciência, especialmente a física e a neurociência, conseguem explicar completamente tudo, incluindo a experiência de ser um morcego. Para um fisicalista, deve sim ser possível descobrir como é ser um morcego. Um morcego é apenas um organismo vivo que pode ser totalmente compreendido com as ferramentas científicas certas. Colocando isso de outra forma, para fisicalistas, a pergunta como é ser um morcego pode ser respondida com precisão. Se você concorda com essa afirmação, parabéns, você é um fisicalista da consciência e o Thomas Nagel te odeia. Mentira, ele não te odeia, ele nem conhece você. Mas ele discorda de você sobre a natureza da consciência e também sobre morcegos. Beleza, mas então qual que é a visão dele sobre a consciência? Nagel é um dualista, e eu preciso de um vídeo só sobre filosofia da mente para explicar o que é um dualista. Se você quiser um vídeo desses, deixa um comentário aqui com um emoji de morcego, inclusive. A parte boa é que nós não precisamos ir tão a fundo no dualismo pro vídeo de hoje, porque ele na verdade é sobre a crítica que o Nagel faz à ideia de que a consciência pode ser entendida de uma forma puramente científica e fisicalista. Tá bom, então qual que é a crítica dele ao fisicalismo? Para ele, a consciência nunca vai poder ser objeto da ciência, porque a ciência lida com sistemas objetivos. Um planeta orbitando uma estrela, uma maçã caindo de uma árvore, um conjunto de moléculas causando uma doença em um ser vivo. No caso da consciência... Cara, é que é foda porque você pode entender como aquilo funciona, mas você nunca vai saber realmente como é. É tipo quando alguém fala pra você, nossa, tô com uma puta dor de barriga. Você pode ficar, nossa, dor de barriga é foda mesmo. Mas, sei lá, você não tá sentindo a dor de barriga da pessoa, você não sabe como ela tá real se sentindo naquele momento, sabe? Você pode entender, nossa, eu já tive dor de barriga, eu sei como é foda. Mas você nunca vai saber exatamente como a pessoa tá ali naquele momento. Você pode até se colocar no lugar dela, mas você nunca vai ser ela. Eu acho bem complicado isso daí. Você pode entender, mas não sentir. É só. Tem sentido? Existe um caráter subjetivo intransponível e irredutível que não pode ser posto por uma análise científica. Essa é uma frase que tem muita palavra complicada, então vamos um termo por vez. Aqui nessa tela eu tenho o meu vídeo sobre o paradoxo do navio de Teseu. Todos que viram esse vídeo observaram o mesmo conteúdo objetivo, o mesmo conjunto de imagens e palavras passando informação sobre o tema do vídeo. Até a camiseta que eu tô usando é igual. Mas as exatas emoções, reações e reflexões que esse vídeo levantou em cada pessoa é individual. Ou seja, o que você sentiu e pensou enquanto assistia esse vídeo pertence somente a você. Esse é o lado subjetivo da consciência. Segundo Nagel, não existe nenhuma forma de me fazer experienciar como uma outra pessoa experienciou o vídeo. A experiência subjetiva é intransponível, porque ela pertence somente ao indivíduo que teve ela. E isso vai muito além de morcegos. Então, eu posso, expressar pra vocês o que eu tô sentindo. Tipo, falar, eu gostei do vídeo, eu não gostei do vídeo. Eu achei isso, dessa informação. Mas, o que vocês vão entender a partir do que eu falei já vai ser outra coisa. O que eu falar já vai ser diferente do que eu pensei também, tá ligado? É muito louco, é bem louco. Afirma que algo como a experiência do sabor do café ou textura que você sente de uma mesa quando passa a mão não podem ser precisamente descritas por nenhum conjunto objetivo de termos. A única forma de saber o gosto do café é tomando o café. E de certa forma, esse gosto do café é só seu. Ele é uma experiência pessoal sua e não existe nenhum conjunto de explicações científicas capazes de traduzir a experiência. Ou seja, ela é irredutível. E como recompensa por terem ouvido essa explicação complicada, aqui está a foto de um morcego muito fofo. E aproveitando que os morcegos voltaram, é aqui que entra o porquê do artigo famoso do Nagel falar especificamente de morcegos. Dentro de uma visão dualista como a do Nagel, mesmo que uma máquina transforme o nosso corpo no corpo de um morcego, nós nunca seremos morcegos. Nós só seríamos a consciência de um humano dentro de um morcego, ou um corpo de morcego com capacidades mentais de um humano. De outra forma, não existe nenhum conjunto de palavras, nenhuma série de imagens ou cheiros ou conjunto de experiências mentais que conseguiria mostrar um ser humano como é ser um morcego.
A experiência de ser morcego pertence somente aos morcegos. E essa experiência subjetiva não pode ser traduzida em termos científicos, nem mesmo que o cérebro de um morcego seja perfeitamente desvendado pela ciência. Mas por que essa conversa sobre morcegos ficou tão difícil tão rápido? É porque ela faz parte de uma discussão bem maior, conhecida como o problema difícil da consciência. Discutir filosofia fica difícil porque é preciso de um grande esforço para se comunicar de forma clara, precisa e logicamente consistente. Filosofia em alto nível não é uma disciplina fácil. E mesmo assim, nenhum outro campo ou discussão da filosofia tem difícil no título. Mas o problema difícil da consciência tem. O que indica que ele é difícil até mesmo para acadêmicos que dedicaram a vida deles estudando essa questão. É Mas um não se nível preocupe, além. porque o que ele tem de difícil, ele também tem de interessante. Eu explico. Vamos deixar os morcegos de lado por um momento e pensar em nós dois. Você e eu. Será que eu posso saber como é ser você? Nós dois somos humanos. Mas mesmo que eu saiba tudo sobre você, sobre como seu corpo funciona, todos os seus gatilhos mentais, as suas capacidades como ser humano, existe algo que eu não posso ultrapassar, que é a experiência subjetiva que você tem. Por exemplo, eu posso descrever o que é sentir tristeza e entender os mecanismos da tristeza, mas eu nunca vou saber exatamente como você sente a sua tristeza. Em outras palavras, eu posso compreender como a mente funciona e o que causa esse funcionamento, mas a minha consciência não pode vivenciar o que a sua consciência experimenta. Isso ficou pesado bem rápido. O filósofo David Chalmers faz uma distinção entre os problemas fáceis e os problemas difíceis da consciência. Os problemas fáceis tratam de entender a mecânica do cérebro, como por exemplo, a neurociência explicando a percepção ou a cognição, ou como e por que nós reagimos a certos estímulos e comportamentos. Mapear todas as conexões cerebrais de uma mosca, por exemplo, foi um avanço em responder o problema fácil da consciência. Já os problemas difíceis lidam com a origem de uma experiência subjetiva. E mapear o cérebro da mosca não avançou o problema difícil da consciência. Não temos a menor ideia de como traduzir conexões neurais na experiência de ser uma mosca. Mesmo que duas pessoas tenham experiências sensoriais semelhantes, a maneira como cada uma sente ou vivencia algo de forma única revela o caráter pessoal da experiência consciente e nos coloca diante do eu que vive essa experiência. Mesmo com uma teoria da mente perfeita, capaz de descrever toda a cadeia de causa e efeito mental com precisão extrema, essa teoria da mente talvez não seja capaz de explicar exatamente a experiência Cara, eu vi uma vez... Nossa, o vídeo já tá acabando. Eu vi uma vez que, tipo, pro seu cérebro ver uma foto e ir no lugar é a mesma coisa. Se você vê uma foto de Nova York e você ir pra lá, pro seu cérebro é a mesma coisa. Ele traduziu aquilo ali. Só que o que faz ser diferente é a experiência que você teve, né? Você ir lá, você vai ter uma memória, você vai ter um background de tipo, eu fui naquele dia, tava nublado, eu comi cheeseburger do Burger King americano, né? Então, tipo assim, pro seu cérebro ver uma imagem e lá é a mesma coisa, só que o que difere, né, é o subjetivo, né? Como foi a experiência, né? Louco, né? Pensar assim. Eu acho que eu expliquei bem errado esse negócio que eu vi aquela vez, mas eu vi isso aí. Se serve como um background aí pra esse vídeo, eu vi isso aí. Essa teoria da mente talvez não seja capaz de explicar exatamente a experiência subjetiva que cada um de nós temos. E se esse for o caso, certamente o morcego sabe de algo que nós não sabemos. E que nós também nunca vamos saber. Como é ser um morcego? Esses argumentos do Nagel e do Chalmers mostram uma perspectiva de que nós não podemos reduzir organismos vivos apenas ao funcionamento mecânico deles. Mesmo que eu queira ser um morcego, eu nunca vou conseguir. A experiência subjetiva parece ter uma dimensão intransponível e que ela não pode ser conhecida objetivamente. E é isso que o Nagel argumenta com o seu artigo do morcego, que o mundo subjetivo não pode ser tocado por algo objetivo como a ciência. O que, para deixar claro, não é uma negação do poder da ciência, mas a afirmação de que existem tópicos no mundo que não são científicos. Ou seja, a minha experiência subjetiva de estar aqui, de pé na frente da câmera, nesse instante e nesse ângulo, jamais poderá ser objeto da ciência porque essa vivência só é minha e de mais ninguém. Boa tentativa. Pelo menos tu viveu algo único. E do mesmo jeito, tudo que você sentiu e pensou enquanto assistia esse vídeo é especial. Porque dentre todas as pessoas que também assistiram, você é a única que sentiu e pensou do seu jeito. Tenta contar pra gente aqui nos comentários. Especial.
Ai, obrigada, era um vídeo pra eu me sentir mal? Pois eu fiquei muito feliz. Eu nunca vou ser um morcego? Não. Mas ninguém nunca vai poder ser eu. Eu sou tão especial, eu sou realmente, nossa, incrível. Incrível eu não sei, né? Mas eu sou única. Ah, que tudo! Assistiram, você é a única Obrigada, que sentiu Pedro e pensou Loz. do seu jeito. Tenta contar pra gente aqui nos comentários o que você sentiu e pensou assistindo esse vídeo. E não esquece de se Eu me inscrever senti muito caso bem, você me ainda não senti for inscrito pra ter mais... Mas, oh caralho, segunda vez hoje que eu faço isso. Ó, agora eu senti raiva. Nossa, que ódio, meu. Mas eu fiquei feliz, ó, eu me senti mais inteligente, eu consegui lembrar de outros conhecimentos prévios que eu tinha de outras coisas. Acabei de lembrar de Ruptura também. Bom, não sei se vocês já assistiram Ruptura, eu já falei 1 milhão de vezes pra vocês assistirem Ruptura. Mas basicamente Ruptura é um cara que, bom, várias pessoas, elas vão pra uma empresa, dentro do trabalho, elas não lembram de nada de fora, e quando elas estão de fora da empresa, elas não lembram de nada do que tá dentro da empresa. E aí tem uma cena que o eu dele, de dentro da empresa, grava um vídeo e fala assim... No caso, o de fora grava um vídeo falando, pô, mano, eu queria juntar as nossas consciências de novo e não sei o quê. E o que tá dentro da empresa fala, pô, não, eu quero ser eu tenho as minhas experiências. Se juntar, vai ser mais você do que eu. Porque, tipo, o que tá dentro da empresa tem muito menos tempo de existência do que o que tá fora, sabe? E nessa cena, eu e o Bankai, a gente tava assistindo junto, a gente até ficou, ah, para, né? Tipo assim, mano... Vocês são a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo não, porque realmente, tipo, o que tá de fora nunca vai saber exatamente como foi o que era o de dentro. O de dentro viveu. Ainda mais porque o de dentro viveu bem menos. Então, em algum momento, a vontade do de fora ia prevalecer, sabe? Louco, né? Tipo, são a mesma pessoa, tá ligado? Eles são bem parecidos, o de fora e o de dentro. Mas eles não são a mesma pessoa, tá ligado? Tipo, ah, seria muito mais fácil, pá, já junta tudo aí, vive, ó, eles vão voltar, tipo, a ser um só. Mas no momento em que eles já não eram um só, eu acho que nunca mais vai ser um só, sabe? Ai, muito louco, né? Já assistiu Ruptura, pessoal do YouTube? Assistam Ruptura, muito legal. Petição pro Pedro criar estampa. Eu sabo na loja dele, eu compraria, tá? Minha cara, esse tipo de coisa. Ó, eu vou ir ainda mais além. É impossível você saber como era ser você no passado. O seu eu adulto não sabe mais como era ser você quando criança. Você tem memórias dessa época, mas mesmo as memórias são releituras imperfeitas de uma realidade que não existe mais. Mesmo se voltasse no tempo com a sua mente de hoje e na sua mente de criança, você não saberia como é ser você criança. E realmente, até hoje eu não compreendo as mensagens que eu mandava no Facebook em 2013, cheio de emotes e carinhas assim, carinha, sabe, que é um risquinho. Realmente eu penso, nossa, o que se passa pela cabeça dessa Kátia Frávia? Destruiu o meu sonho de ser o Batman. Muito obrigado, Pedro. Destruiu o sonho de todo mundo. Do nada, um cara perguntando o shampoo do Pedro Loz. Meu Deus, é o Bobré! Ah, eu conheço ele! Eu tirei foto com ele. Opa! Eu tirei foto com ele na BGS, eu acho. É gente fina, gente finíssima. Enfim, você que tá no YouTube, deixa o like, se inscreve, assiste Ruptura. Muito legal. Tchau.